Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Vida de Advogado, agora em novo horário, novo dia, segunda-feira às 18 horas. Muito bacana tê-los aqui conosco. Hoje nós vamos falar do 6º ano da Faculdade de Direito. O que será isso? E para me acompanhar, para conversar, eu trouxe aqui, nós temos a honra de receber doutora Maria do Carmo. Seja muito bem-vinda, doutora Maria do Carmo. Abner. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É isso aí, vamos bater um papo nesses 40 minutos, 50 minutinhos de podcast. E ao meu lado, o advogado mais jovem da comarca de Guarulhos, doutor Leonardo Camargo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Abner, meu amigo. Boa tarde, doutora. Vai ser um prazer falar um pouquinho da carreira, falar um pouquinho do início aí do famoso 6º ano, né, Abner? É isso aí. Legal. Mas peraí, você tá meio triste hoje, não? Não, hoje não. Mas você tá meio com uma vozinha assim mais tímida. O Léo é sempre up, sempre pra cima. Como eu falo lá no meu Instagram. Boa tarde, jovens. Tudo bem? Agora sim. Vão me reconhecer assim. Boa tarde, jovens. É isso aí. Fazendo esquenta. Esquenta. Tá tímido ainda, tá tímido. tímido. É isso aí. Bom, doutor Léo, doutora Maria do Carmo, um grande prazer recebê-los. 6º ano da Faculdade de Direito. É o famoso 6º ano que nada mais é que o 1º ano de advocacia. Eu fiz questão de trazê-los aqui. Obrigado por aceitar esse convite para falar um pouquinho das experiências, das histórias que vocês trazem aqui no 1º ano da advocacia. Vocês que são formados há pouco tempo, né, Maria do Carmo? Maria do Carmo, vou começar com você aqui. Me fala aqui, quanto tempo de OAB? De OAB, 33 anos. 33. 88. 88. Julho de 88 eu peguei a carteira. E como é que foi o início? Você sempre trabalhou no escritório? Como é que foi o início da sua advocacia? Para mim, particularmente, foi muito difícil, porque eu não venho de uma família de advogados, de juristas, ok? Seja juiz, enfim. É realmente muito difícil de se lançar nesse mundo. Ainda mais numa época que, na minha época, era máquina de escrever, não tinha computador, né? Então, eu tinha uma caixa de carbono, petições era feito com... já mandava fazer isso em gráfica, enfim, era um outro mundo que vocês não conhecem. Era outro mundo. Era outro mundo. E você começou a iniciar em 88. Iniciar a advocacia, você começou, de fato, a advogar em 88. Na verdade, eu abri o escritório antes de tirar a carteira da OAB com 2 amigos e eu montei lá o escritório e avisei, vou estudar porque pretendo passar no primeiro exame que vou prestar. Consegui isso. Por isso eu abri o escritório em janeiro e em julho eu estava com a carteira. Mas os amigos já eram advogados, então tá tudo certo. Caminha Eram bem. meus colegas de faculdade, mas eles já tinham tirado a carteira. Eu sou da turma de 84 da FIG. Eles já tiraram a carteira em 85. Eu só fui tirar em 88 porque eu era bancária, tinha loja de roupas, enfim, tinha outras atividades até que caí na advocacia. Bacana, legal. Mas vamos explorar isso daqui a pouco, vai ser bacana. Seus amigos fizeram um esquenta pra você ali, até você tirar a carteira e depois você veio integrar ali a sociedade. Muito Exato. Legal. Doutor Leonardo, e você? Você se formou ontem, né? Você pegou a carteira da ordem faz o quê? 6 meses? Até vergonha de falar perto da doutora aqui, né? Mas com todo respeito, eu tenho, assim, 12 anos de prática, né? Só que a minha carreira foi ao inverso, né, doutora? Eu fui quase 10 anos policial militar, né? E aí eu acho que um dos melhores estágios que eu tive foi dentro da viatura. Então, quando eu passo para os amigos aí, por isso que a paixão veio pelo direito criminal. Então, eu vi tanto o lado policial, o lado da vítima, o lado da apresentação de ocorrência, e eu tive, Abner, uma felicidade que eu trabalhei por 2 anos dentro do Fórum Criminal da Barra Funda. Eu era aqueles PMs que conduziam o réu para a audiência. Então, imagine a visão de audiência que eu tive. Então, por isso que a minha paixão é a audiência criminal. Eu acho que o advogado criminal, acho que o momento mais solene é a audiência. E no crime, para vocês que estão aí no crime, gostam de estudar a área criminal e estão ali, é o momento, é o ápice do advogado criminal, é a hora que o juiz fala, doutor, o senhor está com a palavra. Então, doutora e Abner, foi muito legal porque eu tive esses 2 anos aí que eu acho que vale para mim como uma experiência
única. Você tá ali, porque o policial ele tem um ponto estratégico como juiz, ele fica na ponta da mesa, e ele tem a visão do promotor, do advogado de defesa, do réu, do juiz. Então eu tive esse 360. Então eu tento trazer hoje os bons exemplos que eu vi, os maus exemplos que eu vi. Então esses 12 anos aí, eu até hoje me relembro de muitos atos que eu vi ali naquela mesa, bons e ruins também. Bacana. E quando você começou, era muito diferente do que nós vivenciamos hoje? Olha, hoje com acesso à internet, eu acho que quando eu comecei a advogar, assim, estava migrando, eu acho que o WhatsApp, o WhatsApp deve ter uns 10 anos, 8 para 10 anos. Então, era muito fraco o acesso à informática, né? E eu acho que hoje o aluno, você que está se formando, você tem um campo extremamente fértil, né, doutora? Sim. Para quem está no começo da carreira, né? De que maneira? Eu acho que as maiores inspirações para o advogado vêm do advogado. De que maneira? Eu acho que você, olhando o dia a dia de um colega advogado, olhando boas experiências, olhando ali... Hoje tem canais fantásticos, quando se fala de canais aqui, portais aqui, excepcionais. Então, eu acho que você que está se formando aí, aproveite a boa mídia, né, doutora? Eu acho que então tem boas áreas no campo civil, criminal, trabalhista, e você absorvendo essas coisas da internet, eu acho que você vai se alimentando diariamente com essas pílulas diárias, com esses portais, o seu vocabulário vai mudar, a sua forma de persuadir o seu cliente, a forma de quando você vai conduzir. Tem muitos juízes que põem audiências livres, né? Eu acho que é advogados que você goste, aí acompanhe ele. Você, na nossa época, não tinha, né, doutora? A gente tinha que tomar Era bom porque nós tínhamos que tomar um café com um amigo, ou vamos tomar uma cerveja, um café. Ir pro fórum assistir audiência. Ir no fórum, que não deixa de ser legítimo até hoje, né? Mas hoje aí da sua casa, se alimente da boa internet. Isso vai trazer diariamente pílulas para que você se estruture como um bom profissional. Eleja alguns profissionais na sua área que você goste e traga coisas boas dele. Você vai se formar, vai construir a sua personalidade de uma forma totalmente diferente aí em relação a nós que dificultamos um pouco, não tínhamos aonde buscar. Então hoje você tem um campo fértil. Aproveite. Mas tinha que pagar, e bem caro. Eu Muito estava caro, comentando, né? com o Dr. Abner. Eu ganhei de presente de aniversário uma assinatura da revista dos tribunais. Eu ia te perguntar, como é que foi o seu início, Maria do Carmo? Como é que se deu esse início em 1988? Olha, pra gente resumir isso, realmente é comprar o óleo de peroba, passar na cara de pau. Eu não fiz o estágio na faculdade, eu não fiz, aliás, estágio em lugar nenhum. Quando eu resolvi tirar a carteira, Então, é isso que eu falo. Se vamos explicar. Hoje você só tem exame escrito. Na minha época, você montava a pasta de estágio, tinha nota, fazia o escrito, tinha nota, obteve a média, tem a carteira. Caso não obtivesse a média, você faria ainda o oral. Para quem não estagiou, não montou pasta de estágio, como é o meu caso, você tinha a opção de prestar o exame direto lá na seccional. E aí sim, escrito e oral. Eu fui para o escrito e oral, porque eu falei, não vou montar pasta de estágio, não podia, já tinha montado o escritório, não podia perder tempo. E aí eu pedi ajuda para os colegas, quando você tem que montar alguma coisa, ou tem uma dúvida. Eu me lembro que em 1988 eu fiz meu primeiro inventário, e a viúva, a cônjuge Meira, queria já doar a parte dela para os herdeiros, estava doente, inclusive. E eu liguei para um colega que já tinha, naquela época, 30 anos de advocacia, nem sei se é vivo ainda. E ele me orientou a peticionar para ela fazer a renúncia. Eu falei, renúncia? Quando eu fui estudar renúncia, quem renuncia é herdeiro. Ela era cônjuge Meira, não era herdeira, como é que ela vai renunciar? Usos e costumes forenses. E aí, quando eu liguei para ele, não, mas eu estudei, não tem como ela renunciar, ela não vai poder renunciar, ela não é herdeira. E ele falou assim, não, Maria do Carmo, isso é usos e costumes forenses, o pessoal chama assim, você peticiona que o juiz vai entender o que você quer. Eu falei, pois não, e realmente funcionou. Olha que bacana. É isso, né, doutor Leonardo? A prática, você vê, a doutora Maria do Carmo iniciou em 1988.
O que ela fez aqui no primeiro caso foi network. Sim. Ela conhecia um advogado mais antigo, Sim. ligou pro advogado, e o advogado falou assim, então, sabe o que você estudou no livro? Então, você esquece isso, porque na prática é diferente. A teoria na prática é outra, né? É outra. Então, só aproveitando o gancho da doutora, eu estava com um caso muito legal, doutora. É o seguinte, eu atuo muito em violência doméstica. E aí, o meu cliente, ele vivia no mesmo imóvel, enfim. Houve a medida de afastamento, a medida protetiva, só que havia uma peculiaridade no caso. Ele e o imóvel e a oficina era parede e meia. E aí o juiz mandou afastá-lo, ele estava com a oficina fechada, com diversos veículos e pessoas que o contrataram, estava até pedido de busca e apreensão, e aí o que a colega falou foi muito legal, os usos e costumes. Aí eu escrevi para o juiz, falei, entre aspas, excelência, a casa é parede e meia. E o juiz, quando deu a decisão, ele copiou o que eu falei, parede e meia. Então, às vezes, um pingo é letra. E o que eu falo lá no meu Instagram, no crime, a gente pode flexibilizar, ainda mais que no cível, que no trabalhista. Então, o que eu passo pro pessoal lá no dia a dia é isso. Não tem, no crime é permitido algumas coisinhas, um linguajar mais popular, porque o juiz, se eu falasse, olha, a casa é conjugada, ele falou assim, não, falei, é parede e meia. Ele entendeu, hoje ele determinou ainda o afastamento da casa, mas deixou que ele, a partir de hoje, exercesse a atividade laboral dele, que é conjugada com a casa da vítima. Muito. Mas foi o parede e meia que ajudou. Parede e meia, uso e costumes do fato. Entre aspas, parede e meia. Do processo. Isso é muito importante. A doutora Maria do Carmo falou algo aqui interessante, né? Se apresentar. Colocar óleo de peroba na cara e dar cartãozinho. Sempre... Era a única forma. E sempre teve regras no que tange a publicidade da advocacia. Sim. Agora, é importante que o advogado, o jovem advogado que está no 6º ano da faculdade, porque assim, é uma aprendizagem o primeiro ano o primeiro ano do exercício da profissão. Você não tem segurança, você não tem uma segurança plena. Você acha que no seu primeiro ano você escreveria na petição parede e meia? Você entrava tremendo na sala do juiz, você ia fazer uma petição, você treme, Gagueja. Você não sabe se tá certo, se tá errado. Gagueja. Mas, assim, você precisa se apresentar. Você precisa falar para as pessoas que você é advogado, que você tem escritório, que você exerce uma profissão. Antes, você dava muitos cartões. Agora, você abre o seu Instagram e você fala para o mundo que você é advogado. Sim. Ou você pode, por exemplo, comentar determinado assunto, que não é problema nenhum. O que você não pode falar, e os jovens advogados se confundem, olha, me contrata que eu sou o melhor. Exato. Sobre esse assunto eu domino. Você não pode fazer isso, que você vai infringir a ética profissional. Mas você pode abrir o seu Instagram, como o Leonardo faz muito bem, por sinal. O Instagram dele, maravilhoso. Quem não conhece, siga lá o Léo Camargo. Dr. Léo Camargo. Dr. Léo Camargo. Mas sempre foi, seja 30 anos atrás, seja hoje, você precisa se apresentar. Você precisa falar que você é advogado, né? Sim. Mas eu tô falando isso, parece óbvio. Sim. Mas tem muitas pessoas que abrem o escritório e não se apresentam. E não tem um site. Não tem um canal no Instagram. Mas que não seja interessante. Tenha cartão, né? A minha mãe, quando eu iniciei minha profissão, eu iniciei lá em 2009. Minha mãe tinha um cartãozinho na bolsa. Então, às vezes, ela tava conversando. Minha mãe era uma pessoa muito humilde, muito simples. E ela tava conversando, às vezes, no ônibus com uma outra pessoa. Falou, olha, se tiver um problema, meu filho é advogado. E você sabe que vieram pessoas... Olha, eu peguei um cartãozinho de uma senhora, eu acho que a sua mãe é minha mãe. Ela tá fazendo propaganda pra mim. Sim, com certeza. Isso é muito importante. Seja antes, seja agora, não é? Com certeza. Não, a gente... Hoje o cartão, vamos chamar eletrônico. Sim, né? exatamente. Na nossa época era realmente... Mas a gente ainda tem, né? O boca a boca funciona muito. Então, Abner, sim. aproveitando indicação, o gancho, né? é isso. Advogado é muita indicação. É isso aí. Eu acho que tem... Se você não se nominar o advogado na sua família, para os seus vizinhos, valorize você. Você tem que se valorizar. Você se contrataria? Então, para que você se valorize isso daí, você tem que expressar. O que eu sou? Eu sou advogado. Então, aonde eu vou,
Eu falo, tudo bem, prazer, eu sou advogado especializado na área criminal. Não é infringir nenhuma ética, não é você destratar a concorrência do seu amigo. Você está nominando, então tenha prazer também. Eu acho que uma das coisas legais também, Abner, é você ter prazer em falar o que você é. Você estudou 5 anos para aquilo, doutora. Fez um exame de ordem. Um puta exame de ordem. Exame de ordem, jovem. É isso, jovem. Eu sou advogado, prazer. E é legal que quanto mais você fala, doutora, mais compartilha e mais as pessoas vão interpretar e vão... Quando eu chego no local, eu falo, pô, eu nem preciso falar doutor Léo é advogado criminalista, doutor Léo é advogado. Então, a gente compartilhando isso daí, nós fomentamos entre os nossos amigos e tal. Sim. E aí vem aquele famoso, preciso de um advogado, o doutor Léo. Preciso de um advogado, doutora Maria do Carmo. Preciso de um advogado, doutor Abner. Então, quanto mais você compartilha, mais Sim. as pessoas vão associar a você a advocacia. E mesmo que você não seja advogado, um exemplo trabalhista, eu falo, pô, o Abner é trabalhista, a doutora é civilista. Então, a gente se comunicando, tem muita gente que se forma, como o doutor Abner falou, não se apresentou ainda, não mostrou para que veio. Então, valorize o que você fez, abra sua página do Instagram, seja leal, como o doutor falou, não vai prejudicar ninguém, você não vai falar que é melhor que ninguém, mas publique as suas vitórias, publique o que você faz, publique mude o seu status lá, apoia advogado, põe lá, advogado, porque as pessoas vão começar a interpretar o que você é, doutora. Quanto mais as pessoas souberem o que você é, mais vão trazer frutos para você, mais vão ser compartilhados, mais status as pessoas vão começar a acessar. Então não é desmérito nenhum você fazer a sua página de Instagram, o seu Facebook, no seu WhatsApp. Compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais autopropaganda você vai fazer de si mesmo. Exatamente. Doutora Maria do Carmo, me responde uma coisa. A senhora falou que lá no início da sua carreira, a senhora tinha mais 2 sócios. Sim. Você e mais 2. O primeiro escritório. Esses sócios eram de áreas diferentes do direito? Ou meio que todo mundo fazia meio que tudo? Como é que era isso? Não, a doutora Leila Ked, ainda advoga até hoje, mas era professora de educação física. Olha só. Filha de pais comerciantes. E o outro, doutor Maria Zofiro Takahashi, ele eu não sei, também acho que não é mais vivo, faz muito tempo que eu não sei dele. Foi colega de primário do meu tio, irmão da minha mãe. E aí eu encontro com ele na faculdade. E aí nós abrimos um escritório, mas ele já era aposentado, trabalhava em indústria, enfim. Estavam os 3 passando óleo de peroba na cara. E a família, assim, os pais, a gente, enfim, distribuindo os cartões de visita. E assim a gente começou. Mas pela amizade. Não pensou efetivamente, não sei se naquela época até se pensava, olha, você faz trabalhista, você faz cível, você faz, por exemplo, direito criminal. Na verdade, vamos dizer assim, nós não tínhamos essa divisão, mesmo porque dos 3 quem prestou penal fui eu, na OAB. Eu tive uma bruta de uma cistite nervosa depois do exame oral. Olha só. Não é novidade esse exame da ordem, né? Não, é terrível. É porque tinha uns critérios subjetivos, claro, do examinador, enfim. Com 2 eu fui maravilhosamente bem, e com 1 eu pastei não sei quanto tempo, porque ele parecia uma eternidade. Enfim, é complicado, mas... E no começo eu fiz criminal, sim, acho que durante uns 2 ou 3 anos. Depois eu abdiquei do penal, porque trabalhista começou a crescer muito, e aí eu me dediquei só ao trabalhista. Ah, que bacana, legal. E você, Léo, como é que foi o seu primeiro ano lá atrás? A gente não quer sucesso. Sucesso a gente já vê na sua rede social, a gente quer os perrengues. Conta pra gente os perrengues. Foi difícil, Abner. É assim, meu pai é policial, meu irmão é policial e eu era policial. E eu, como a doutora, eu acho que muitos não tinha nenhum parente, nenhum amigo próximo que era advogado, mas... Juiz, promotor... Nada, nenhum sobrenome famoso, chique, não tinha nada. Não que seja problema ter, é muito válido, é bacana, mas... Jamais, porque aqui nós tivemos exemplos maravilhosos, aqui a doutora, você, então... Aí eu era um policial, pedi afastamento e... não tinha uma referência, né? Aonde que eu vou bater, né? Vou fazer estágio, não vou fazer estágio, vou procurar alguém.
Só que aí eu tive a felicidade de lembrar que eu tinha um professor na faculdade que tinha sido policial, que é o Dr. Newton, todo mundo conhece aqui, professor da FIG. E eu tive a felicidade de um dia lá bater a porta dele e pedir, não é desmérito por você, jovem, que está começando agora, você compartilhar, pedir uma oportunidade, não é desmérito, todos aqui já pediram alguma coisa. Presidente, todos pediram, todos. Eu peço até hoje, todos os dias. Eu também peço até dia. Aí eu bati a porta e falei, olha, eu preciso de uma oportunidade. Aí ele falou, do quê? Eu falei assim, eu preciso aprender a advogar. Porque o 6º ano nós aprendemos a advogar. A gente aprendeu a teoria, agora a gente precisa da prática. E nada melhor que nós se associarmos a um escritório de alguém que faz alguma coisa que você goste, né? Então eu pedi uma oportunidade, foi esse 1 ano o funcionário público a cada 5 anos, tem direito a 2 anos de licença sem vencimentos, foi o que eu pedi. Aí quando terminou o 1º ano, eu voltei a ele, conversei com ele e falei, olha, Newton, eu vou voltar, não deu certo. Mas você já estava trabalhando com ele? Eu estava, mas eu era impedido, porque eu estava ainda sendo, né? Ele estava de licença. Eu era impedido, e tinha um impedimento legal, tanto pela PM e quanto pelo nosso estatuto. Não pode. Aí ele falou assim, você não vai voltar. Peraí, você era advogado pela metade, era, mas não era? Era. Eu sentava na cadeira. Tava meio manco. Louco pra assinar uma pé. Minha mão doía assim. Terminava tudo, alguém ia lá e assinava. É a coisa do filho. Alguém lá, você fazia tudo e alguém levantava o troféu pra você, né? Era bem dolorido. 1 ano que doeu na alma ali, né? Consegui a vitória, mas não saía meu nome, né? Aí foi muito legal que... Aí eu falei pro... Só para o nosso público entender, você não podia assinar peça, porque você já era advogado, mas como era servidor público... Tinha passado no exame de ordem, tudo, era servidor, tinha impedimento legal. Tinha impedimento legal. Então eu fazia tudo, porque era funcionário e público. Eu dava pro outro colega assinar, e aí, enfim. Aí foi muito legal para vocês aí acreditarem em vocês, essa passagem é muito legal. Aí eu tive a felicidade de um dia, iluminado, eu já, olha, professor... Ainda eu chamava de professor, hoje é meu amigo, né? Eu tô voltando porque não deu certo, cara. Infelizmente não deu. Eu não tenho cliente, não deu certo, né? Aí ele falou assim, Leonardo, você já não é mais policial. Aí eu travei. Quem que eu sou? O bichinho picou. Ele falou, você é advogado, cara. Nossa, desceu a lágrima. Você é advogado. Você tem um espírito já. Você tem espírito de defesa. Diferentes, né? Você é advogado. Aí eu falei assim. Aí que eu acredito. Aí que veio aquele aí, né? Ele falou, eu sou advogado, então. Aí eu sou. Aí demorou alguns dias, né? Aí eu fui pra casa, pensava com os botões. E aí foi a melhor das decisões que eu tomei. Eu voltei ao comando lá onde o quartel que eu estava. E eu falei, eu quero ir embora. Aí eles falaram assim, não, você é louco. Você tem 10 anos de polícia. Eu falei assim, não sou mais policial, eu quero exercer e tal, não. Aí foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, assinei a minha exoneração, sim. E aí foi o dia D. Aí começou pra mim o 6º ano de verdade. 1 ano assim, aí eu comecei a advogar. É a pergunta que não quer que ela se arrepende? Jamais. E aí foi muito legal que, assim, às vezes, como se você tem o seu pai advogado, o seu irmão advogado, melhor amigo, aí você pode ter um papo, mas às vezes aquele colega que você associou ali, eu tive essa felicidade de ter o meu mentor técnico e a primeira pessoa que deu a oportunidade de ser o meu professor, então, e aquelas palavras são muito legais, ele falou que eu era advogado, eu não tinha escutado aquilo, sabe, muito legal. Você é advogado. Eu sou advogado, né? eu falei, você não é mais policial, você é advogado. Eu sou advogado. Então eu sou, então. Então aí, a partir daquele momento, foi, às vezes, então, o que eu falo? Escutar alguém, né, doutora? Sim. Procurar uma referência, procurar alguém, todos nós temos algum mentor. Sim. Você deve ter, alguém que te energizou, alguém que deu alguma palavra de apoio. Então, compartilhe, volte a conversar com as pessoas, os seus grupos de pessoas que se formaram, converse com eles, marque uma vez por semana tomar um café, trocar experiências, né? Porque tem um colega que está no civil, tem um trabalhista, um criminal. Então, compartilhar essas experiências com o pós-faculdade ali. Não tenha desmérito de conversar com alguém mais velho. Se minimamente ele for sábio, doutora, ele vai passar uma palavra. Ele vai entender que aquela pessoa, aquele jovem, precisa de uma palavra. Então, pedir... eu acho que
Eu não conheço um advogado que não daria uma palavra de ali, vai, é difícil, mas procura aqui, tem a Defensoria Pública, tem uma empresa, vai fazer estágio em outra área, vai ver se é isso mesmo que você quer. Então, a palavra é, não tenha desmérito nenhum de compartilhar conhecimento, você mais antigo e você que está começando agora, procure pessoas, procure referências. Tenho certeza que você vai ser alimentado ali de boas informações. É muito bacana. O Léo falou do Dr. Newton, e eu queria aqui registrar uma passagem do Dr. Newton. Para quem não conhece o Dr. Newton, ele é um professor, ele leciona Direito Penal e Processo Penal na FIG, na faculdade. Sim. E é um professor de muitos anos, um dos professores mais queridos e respeitados da universidade. E o professor Newton, é natural você ter uma distância entre o professor e o aluno. O professor tá lá em cima, o cara é professor. E o Newton é um baita de um advogado. Um puta advogado. Puta advogado. Puta advogado. Excelente advogado. Então você cria mais, né? Porque você cria... nossa, o cara é o cara. Você cria o ídolo, né? Você cria o ídolo. Você cria o ídolo. E se você gosta da matéria, mais ainda. E o Dr. Newton, quando ele chegou na minha sala, eu tive a oportunidade recentemente de falar isso pra ele, de agradecê-lo. Ele me deu aula. E ele chegou na minha sala e ele falou assim, olha, seguinte, eu sou ser humano como vocês. Sou de carne e osso, tenho as mesmas necessidades que vocês, eu fico puto, eu passo raiva, eu dou risada. E é o seguinte, quando vocês me encontrarem na rua, venham falar comigo. Ô, professor, boa noite, Newton. Tudo bem? Como é que o senhor está? Tudo bem, ninguém consegue chamar o seu professor, que é o seu professor, pelo nome. Você sempre chama de professor. Não, acaba, sempre professor. Até hoje. Até hoje. Vai morrer, professor. Mas é uma passagem que ele fala, ele quebrou aquela distância que tem entre o professor e o aluno. E é muito bacana porque ele deixa o aluno próximo, acessível ao professor. E a gente tem aqui o Leonardo, que fez uma parceria, começou a advogar com o Newton. Estamos até hoje. É isso que eu ia te perguntar. Está até hoje? A mentoria até hoje, assim, é um prazer ter... Hoje, assim, eu tenho a liberdade de chamá-lo como colega, mas eu tenho até umas passagens, doutora, aqui, não é desmérito nenhum falar. Quando a gente vai sustentar oralmente, doutora, meu pé balança até hoje. Eu olho ao lado assim e falo, meu Jesus Cristo, vai dar alguma... Tá ele, o seu professor, ele começa e ele fala, e agora a fala com o doutor, a perna dá uma tremida. Até hoje. E ele nos fala assim, se eu não entrar num júri, a especialidade dele é júri que envolva chacinas, policiais militares, né? Estava no caso de repercussão nacional, de Osasco. Aí você vai sustentar, já é aquele ambiente, né? Óstico, silencioso, os embargadores todos olhando para você. Natural, já aquele frio na barriga, né? E aí ele fala agora, meu colega, meu professor, né? Mas tudo bem, o colega vai terminar. É natural, doutora, a minha perna treme até hoje. E isso é legal, que é o respeito, é o seu professor que te ensinou, mas também é extremamente prazeroso. É um prazer e ao término, aí vem o relator falar, parabéns, doutores, brilhante sustentação. Aí eu sempre brinco, chuto o pé dele por baixo, eu falo, tá vendo? Ó, deu certo, hein? A faculdade deu certo, tal, e é muito legal. Então, a gente voltamos àquela figura, você que está começando agora, se espelhar em alguém, e não é desmérito. Ele, que eu espelho até hoje, cada um tem os seus espelhos naturais, como nós falamos, né? Então, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com o meu professor, que ensinou uma matéria que eu sou apaixonado, e trabalhar todos os dias, e o que é o mais legal, compartilhar conhecimentos. Ele descer à minha sala e me perguntar. Isso para mim é extremamente prazeroso. Fala, o que você faria nesse caso? Isso é legal que eu vou fazer? É o seu professor perguntando. A situação de descer daquele pedestal. Ninguém está no pedestal. Não, você que colocou ele lá. mas é uma condição natural que todos os alunos colocam. Né? Sim, nós colocamos... Mas é como ele disse, ele é advogado como qualquer outro. Exato. E alguém alguma vez me disse isso. Se um dia você entrar no escritório de um advogado e o cara falar que sabe tudo, levanta e vai embora. Errado. Levanta e vai embora, porque é impossível você saber tudo, né? Sim, sim. Então... Mas é muito prazeroso você trabalhar com o seu professor, compartilhar conhecimento, fazer audiências com ele, trocar experiências, né? E
E o mais legal, assim, aí ele fala assim, vai você que você é melhor. Isso, eu acho que a maior referência de um advogado é quem a colega falou aí. Você não sabe tudo. Às vezes alguém que está mais novo, está mais com uma cabeça mais em ordem, tem conhecimento melhor. Então, quando você está no início de carreira, aquela figura de você compartilhar como você fez com outro colega, divisão de salas. Então, esses círculos de conversas é muito prazeroso. Um fomenta convencimento com o outro, um troca energia com o outro, um troca experiências com o outro. Então, no começo, é difícil você abrir a sua sala, colocar uma cadeira, advogado e sentar. Então, compartilhe, converse com seus colegas de sala. Eu falo, nada como um churrasco de advogados. Você deve ter 2 ou 3 amigos que foram fiéis. Comece com eles, converse com eles, atenda junto com eles, faça a primeira audiência com seus colegas mais experientes. É muito legal essa troca de energia. É muito bacana, muito legal. Doutora Maria do Carmo, me responde uma coisa. A doutora montou escritório inicialmente em Guarulhos ou fora de Guarulhos? E como é que foi a vinda para Guarulhos? O primeiro foi na 7 de abril, com esses 2 colegas mesmo, porque eles eram de São Paulo. O problema é que, obviamente, eu sou nascida aqui, me criei aqui, e aí as pessoas da cidade, né, com aquela coisa de distribuir cartão, começavam a me procurar. E onde é o seu escritório? Na 7 de abril. Aí começou a aparecer esse problema. Então eu comecei a atender as pessoas de Guarulhos que me procuravam aos sábados. Então, assim, depois que eu tirei a carteira da ordem, esse escritório durou 8 meses. Porque quando eu peguei a carteira, eu falei, gente, sinto muito. Eu falei, mas nada justifica eu estar aqui na 7 de abril. Eu falei, as pessoas estão me procurando lá. E aí eu fico aqui a semana toda e depois sábado eu tenho que atender. Eu atendi na minha casa, porque aí eu não tinha escritório aqui. Então eu saí do escritório lá na 7 de abril e me montei aqui. Aí ficou milionária aqui na cidade de Guarulhos. Que milionária. Eu queria puxar um gancho da doutora Maria do Carmo, que é o seguinte. Às vezes, o colega advogado que está iniciando na profissão, ele fala, não vou montar escritório em Guarulhos, eu vou montar em São Paulo, porque São Paulo tem mais oportunidades. Eu fiz o inverso, né? Eu montei lá e vim pra cá. Não, é isso. O advogado, ele fala, não vou montar em Guarulhos, vou montar em São Paulo, porque em São Paulo tem mais oportunidades. Só que quem você conhece em São Paulo? A doutora Maria do Carmo trouxe um fato muito interessante. Ela montou na 7 de abril, só que o hall de amizades, o network dela, estava todo em Guarulhos. Aqui em Guarulhos, sim, claro. E o público de Guarulhos, ele não vai sair de Guarulhos para ir para São Paulo. Então, às vezes é uma ilusão o colega. Olha, eu vou montar o escritório lá na Avenida Paulista. Vou montar o meu escritório lá na Berrini. Vou montar o escritório lá em São Paulo porque tem mais oportunidades. Só que você não tem contatos, você não tem network. E o seu network é na cidade. Sim. Então você precisa valorizar a sua cidade. Exatamente. Você precisa valorizar o seu network local. É claro, se uma empresa, se tem um cliente importante em São Paulo, você vai até o cliente. Exatamente. Mas você precisa estabelecer a sua rede, a sua teia, Sim. no seu local que você tem mais possibilidades. Como né? eu tive clientes de São Paulo, principalmente aqui da Vila Maria, que é muito próximo a gente, mas nada justificava estar lá na 7 de abril. Exato. Eu já conversei com vários colegas que foram para São Paulo. Não, eu vou montar em São Paulo porque tem mais oportunidades. E se decepcionaram, Sim. Né? Não tinha nada lá em São Paulo. O doutor, o Wellington Júnior veio aqui, o Wellington Santana Júnior veio aqui e ele falou o seguinte, ele falou, eu tinha um escritório bom, estruturado, e como ele tem um ótimo escritório, excelente escritório na região do Bom Sucesso ali, Pimentas, na JK, e ele falou, olha, eu queria expandir, eu montei um escritório lá no Tucuruvi, porque eu achei que seria melhor e tal, e etc. Ele falou, não entrou um cliente. Em um ano, entrou um cliente. Falei, então já valeu a pena. Por engano. Procurou outro advogado. Então, quer dizer, você precisa nutrir relações no seu local, onde Sim. você se formou, né? E eu queria falar um pouquinho sobre networking, né? Porque eu considero o network muito importante. Sabe, Leonardo, eu advogo, você sabe bem, eu advogo na área trabalhista. Eu trago clientes, indicação de ótimos clientes, de empresas que eu advogo até hoje, que rendeu a indicação por um colega na faculdade, Sim. que me conheceu na faculdade, que falou assim, olha, o Abner é um aluno dedicado. Passei no exame de ordem, comecei a advogar. Depois de 2 anos, esse colega lembrou, a empresa que ele trabalhava, que ele era do RH, ele não tinha ordem, não tinha OAB, e a empresa estava com muitos problemas trabalhistas, 2 anos depois de formado.
em uma empresa razoável, de porte médio. Ele lembrou de mim, me ligou. Poxa, Abner, lembrei de você, você era um aluno dedicado. Você era um aluno dedicado, tal. Como é que você tá? Você tá com o seu escritório e tal? Você pode atender a empresa? Moral da história. É uma das minhas principais clientes até hoje. Olha a importância do seu network, de você se mostrar. Então, eu acho que aproveitando também esse gancho bacana de network, eu acho que nada mais está no seu reduto de amigos, colegas. Principalmente, vou puxar um pouco a sardinha para minha área, é o seguinte: 90% dos meus casos, que Guarulhos, Santa Isabel, sei lá, mas 90% é aqui. Então, aquele acesso rápido ao seu cliente, na minha área, é instantâneo. Doutor, dá para ir agora no primeiro DP? Doutor, dá agora. Então, eu acho que essa rede, eu morando aqui e exercendo a minha atividade aqui, eu acho que foi uma das melhores decisões. E passou a cabeça, falou, eu vou para São Paulo, eu vou para onde? Eu falei, não, se eu estudei aqui, minha rede de amigos está aqui, E outra coisa que é legal, como você falou, nós não somos de todas as áreas, como a doutora tem a área dela, a sua área, pode ser que um dia ligue para você, ou ligue para a doutora e fale, olha, eu acho que o doutor Leonardo pode te dar uma resposta mais qualificada. E da onde que ele é? Falo, não, ele é aqui de Guarulhos. Eu acho que isso também traz esse conforto pro cliente, né? Porque a gente sabe que o cliente, ele gosta desse conforto, chegar mais rápido ao seu escritório, ter uma acessibilidade rápida, né? E no direito, eu acho que em todas as áreas, vai ganhar aquela concorrência, a concorrência que eu falo do contrato ali verbal, está contratado, aquele famoso, é o senhor? É aquela 2 minutinhos, eu estou indo agora, vem agora ao meu escritório, quer que eu vá até aí? Então, eu acho que todo esse circuito, ele é positivo. Então, se você também está com essas dúvidas, fique no seu reduto ali, onde você conhece, onde você já tem os seus amigos, onde você tem uma rede de colegas, um faz civil, outro faz criminal, outro faz trabalhista, e aquele circuito, aquele carrossel vai ser extremamente favorável para você. Porque ele vai te indicar, o outro colega vai... E você vai dar esse conforto ao seu cliente e pode ter certeza, o retorno desse cliente a você vai ser muito legal, porque ele vai se sentir confortável, que você vai estar do lado da cidade, vai estar na cidade dele e vai dar todo o respaldo que ele tem necessário de imediato. A advocacia era de imediato. Aprenda isso. Essa história, não, daqui 4 dias eu te dou uma resposta. Tem alguns casos que é 2 minutos. E aquele 2 minutos ele pode consultar mais 3 colegas e algum colega ser feliz na resposta, ele fala, a partir de hoje é o senhor, eu já quero marcar uma reunião com o senhor, então não perca esse time. Então, aprenda isso aqui, eu acho que esse circuito favorável. Aproveite onde você estudou, o seu círculo de amigos, que eu acho que vai ser favorável para você. Muito bem colocado. E doutora Maria do Carmo, a simpatia, o advogado precisa gerar uma relação de empatia, de se colocar no lugar do outro. Porque se você atende com celeridade, você está mostrando preocupação com o cliente, as chances de você ser contratado muito maior, imagino, né? Sim. Mesmo reclamantes do meu escritório, houve época em que 95% era reclamante. Em geral, eu perdia 2, 3 horas numa entrevista. Sim. Então... E o reclamante ainda, ele quer atenção, ele quer ser ouvido, né? Mesmo porque é o seguinte, eu acho que é o momento de você ouvir tudo que você tem que ouvir para montar a sua inicial. Sim. E depois não adianta ver, doutor, eu lembrei, já protocolei. Já foi. Não, e é importante. Eu também, durante muitos anos, advoguei para reclamante, então tinha no meu escritório reclamante. E às vezes o reclamante entrava no escritório para fazer uma pergunta, ele não ia me contratar. Ele entrava no meu escritório para fazer uma pergunta porque... Quanto eu tenho para receber? Quanto eu tenho para receber? É a pergunta mais que o advogado trabalhista mais ouve. Se você atende o cliente com simpatia, com empatia, esse cliente às vezes não vai te contratar. Exatamente. Mas o que ele vai falar bem de você... Exatamente. Eu tenho clientes até hoje que eu atendi aqui 10 anos atrás, mais até, e o cliente ele faz questão, ele se sente tão grato, mas tão grato, que ele pega o colega dele e leva no seu escritório. Sim, tem isso. Tem essas histórias? Tem. E é comum, né? A advocacia é indicação. Então, essa empatia, esse bem atender, ela te dá o retorno no futuro.
Exato. Principalmente depois que você paga o cliente. Isso é maravilhoso. Aí você é o melhor advogado do Com mundo. certeza. Se você também não tem sucesso, você não é tão bom. E aproveitando o gancho desse bom atendimento, tem algumas áreas também, doutora, que é um pouquinho mais delicada. Eu acho que a minha área também, eu sempre brinco que a gente está no pior minuto do cidadão, independente de ser culpado ou inocente, porque sempre tem uma mãe, tem um pai que vai... Se eu contar, doutora, quantas mães eu já vi chorando na minha frente, a colega fez um pouquinho de área criminal, pode imaginar. Então a gente vê o cidadão no pior momento. Sim. Então, se a gente usar só a parte material, doutora, a gente não está sendo advogado ali, não está sendo humano ali naquele momento, né? Então, eu atendo pessoas em portas de CDPs, em portas de delegacias, na rua, onde o advogado criminal é um advogado sem fronteiras, né? Então, alguns dos momentos eu esqueço do direito e vou no lado emocional, porque eu sempre imagino, se fosse minha mãe que estivesse aqui, se fosse meu pai que estivesse aqui, né? Então, eu já vi quantos abraços eu dei, doutor. Independente da figura. Quantos apertos de mãos puxando para dar um abraço em você. E então, atente a isso. Uma frase que eu acho que os colegas concordarem, advogado gosta de pessoas, doutora. Se não gostar, fica difícil. Exatamente. Então, mas se não gostar de pessoas, nada contra você ser advogado de escritório, contratos, essas coisas de banco, só fica peticionando o dia inteiro. Sim. Agora, nós que estamos no front, no dia a dia, doutora, se nós não gostarmos de pessoas, seremos fadados a um insucesso. Não, então, se você aprenda a ser sociável, a um sorriso, a estender a parte material. Às vezes, o cara falou, mas eu escutei, mas o final da sua entrevista foi calorosa, vamos trabalhar, vamos melhorar a vida do seu filho, vamos recuperar sua dignidade, vou restabelecer um equilíbrio na sua vida. Eu tô aqui, vou até o último minuto junto com você. Ô, doutor, o senhor vai comigo? Eu falei, vou até o último minuto com você. E ele vê você lá no último minuto, que no meu caso, estabelecendo uma liberdade para alguém, absolvendo alguém. Então, se você quer ser feliz na sua profissão, jovem, que é a nossa, goste de pessoas. Se você não gostar, você vai ter momentos de infelicidade. Sensacional, quase que eu choro aqui. Excepcional. É isso mesmo. E eu costumo dizer o seguinte, advogado tem que gostar de gente, você tem razão, de pessoas. E o advogado, ele tem que se colocar no lugar do outro. Isso que você falou. Exatamente. E se minha mãe estivesse aqui? Exatamente. É a empatia. Porque o advogado, ele precisa se importar. Duas coisas que eu digo sempre. O advogado, ele precisa se importar com o problema do outro e se indignar. Se indignar contra os desmandos, contra o autoritarismo. Sim. Por isso que Sobral Pinto já dizia, a advocacia não é profissão para covardes. Pelo contrário, o advogado tem que ser muito corajoso. Corajoso, por exemplo, de ser o último dique de proteção contra um Estado autoritário. Ser o último a pegar na mão de, por exemplo, um trabalhador que o capital passou um rolo por cima dele. Então, a nossa profissão, e nós temos paixão e orgulho da nossa profissão, é uma profissão para que a gente dê muito valor, que a gente se orgulhe. E é uma questão de tempo, você que está aí no início da advocacia, no 6º ano da faculdade ou no 1º ano da advocacia. É questão de tempo, calme, resiliência, tranquilidade. Você vai conseguir ter esse amor, né? Se você já não tem, eu acredito que você tenha, mas com o passar do tempo, terá decepções? Claro que terá, como tudo na vida. Mas você terá muitas histórias para contar, você terá muito orgulho, muitos motivos para se orgulhar e será, quem sabe, um dia a inspirar as outras pessoas. Sim. Exatamente. Eu acho que é muito feliz as suas palavras também. Eu acho que, assim, eu sempre, é muito legal, assim, não vale a pena repetir. Pensa ali, cara. Assim, na minha parte, assim, eu nunca pensei no resultado ali do crime. Eu sempre, assim, a mãe. Se a mãe veio me contratar, não adianta falar de qualificadora, porque, olha, o seu filho vai pegar 30 anos, o seu filho vai não sei o quê. Ela quer saber se você vai assisti-la e recuperar a dignidade dela. Quem julga é o juiz. Sim, nós não podemos exatamente. julgar. Advogado que julga, doutora, eu acho que, assim, na minha área, assim, que é um pouquinho mais delicada,
A gente mexe com crimes sexuais, Sim, mexemos com violência crimes doméstica latrocínio, é uma área pesada. violência doméstica. Mas aquilo, doutora, não é o que eu penso. Não é o que eu acho que é o melhor para mim. Não é o que eu vou ensinar ao meu filho. Aquilo é o que eu estudei. Então, quando as pessoas falam para mim, você defende ciclano? Sim, porque eu penso no colega defensor público. E aquele colega que acabou de passar e cai lá uma situação para ele de um infanticídio, uma coisa dantesca, ele vai se repudiar aquele caso? Jamais. Além do ofício dele, da prerrogativa da função. E se ele o fizer mal, ele é penalizado. Então, é muito difícil explicar isso para alguém. Sim. Falar, mas meu filho é defensor e pegou... Mas, Leonardo, eu uso uma analogia muito interessante e parece que quando eu coloco isso, as pessoas entendem melhor. Posição de um advogado criminalista na sua área, principalmente de violência doméstica. É quando um bandido qualquer, um criminoso qualquer, enfim, entra no hospital, o médico pode se negar Jamais. a salvar a vida dele? O ofício a dele mesma é coisa esse. do advogado. E eu Ele falo, não pode se e negar a ainda eu defender falo ninguém. dos honorários, sabe? Então não tenha vergonha de receber os seus honorários, porque eu vou usar o gancho mais uma vez da doutora. O médico ali, a sua esposa quer fazer uma prótese. Ele pergunta a origem do dinheiro dele? Não. Ele é digno, não é, doutora? Se ele pagar, ele vai fazer as declarações, que todos nós somos obrigados, né? Mas não tem a indignidade de falar assim, mas o seu dinheiro veio da onde? Veio do meu estudo. Eu estudei 12 anos até agora, doutora. Então eu cobro bem os meus honorários, exijo serem pagos, me divirto com aquele dinheiro, cuido das pessoas que eu amo com a minha advocacia criminal. E se alguém, mas se alguém fazer mal a você, alguém não sei o que, aí eu léo. Se alguém vier assaltar você, eu léo. Como todos nós, cidadãos, estamos passíveis de qualquer tipo social. Você andar na rua, você é passível de qualquer coisa. Agora, quando você está exercendo e você gosta, advogado não julga, doutora. Então, se você julgar, você contamina a sua peça. Então, eu nunca julguei. Quem julga é o juiz, quem acusa é o promotor. Isso. Advogado defende. E uma ponderação também, que o advogado defende direitos. Se o indivíduo ele praticou determinada conduta e o Ministério Público provar que ele praticou aquela conduta, ele não pode ser condenado além da conduta praticada. Então, se o indivíduo praticou a conduta A, ele não pode ser condenado pela conduta B. Exatamente. E veja, isso é muito, muito comum. O promotor de justiça que quer inserir uma qualificadora onde não tem, Exatamente. quer um caso de aumento onde não tem. E o papel do advogado é isso. O papel do advogado é fazer cessar essas autoridades. Exatamente. Fazer cessar o autoritarismo. Exatamente. Então, você não tem nenhum constrangimento, nenhum problema. É muito comum nas apelações criminais o tribunal reduzir a pena por causa disso. Nós temos alguns exemplos aqui, né? Que é complicado falar, mas é a situação assim, primários, assim, eu acho que se o advogado não usar, aí que vem aquela situação também, que eu acho que o advogado não pode, puxando a sardinha, na minha praia, não ficar só na parte material. Quando eu faço principalmente uma apelação, doutora, ou uma sustentação, no crime ele é permitido estender a parte material. Aí eu falo desse sofrimento, desses longos anos a mais que ele poderá ali ser penalizado injustamente, dos efeitos na família, nos efeitos no dia a dia, na ressocialização. O instituto da pena, doutor, é ressocializar, não é só penalizar. Sim. É que o Estado é falho, mas é ressocializar. O castigo do filho, o que é? Para ele entender que ele fez errado. Agora, o que é 10 não pode virar 20. Porque ele fez isso. Então, você está julgando. Então, o advogado, se você gosta da lei criminal, você não julga. Você defende. Se você se contaminar, vá para uma outra. Então, eu acho que é difícil, talvez, uma mulher defendendo uma violência doméstica. Eu interpreto que é. Mas, então, não faça. Faça uma outra área, faça outros interesses que você não é. Advocacia é ampla. Tem até direito eletrônico hoje, tem coisas sensacionais hoje. E não é problema a mulher defender um homem que é acusado de violência doméstica. Porque tem uma questão aí, esse homem pode ser inocente? Esse acusado de pedofilia pode ser inocente? Lógico. Você imagina uma pessoa sofrer um processo penal
pesaroso, Nossa é Senhora. difícil. Efeito nefasto E na a vida da pessoa sendo inocente. E o advogado, ele é, às vezes, o último dique de proteção. Não, é o último. O criminal é o último. Quando você pega o cidadão ali no cárcere, doutora, você tem as visões, você já na época de estágio chegou a entrar numa delegacia, já teve essa visão? Já. Então ali é o último, Conheça um doutora. pouquinho. É o último do último do último do último degrau. Às vezes é você que vai lá. A mãe não entra, o pai não entra, às vezes. Aí, essa época de pandemia, as pessoas ficaram 6 meses, quase um ano sem cocô, nem carta às vezes chegava. Mas o advogado, ele era o elo. O equilíbrio emocional é nós que trazemos. Recados da família, uma palavra de conforto, não me abandone. Quantos eu escutei na vida? Não me abandona, doutor. Porque eu sou o último do último do último do último. Sim. Elo que ele tem, até com a sociedade. Ele nos pergunta como que tá o dia a dia, se tá chovendo, se tá frio, como tá a mãe dele. Então, nós sim, Amir, eu tenho certeza que eu sou. Quando eu vejo aquilo lá, eu acho, é o último elo. Então, outra coisa também, para sintetizar, assim, o advogado também passa esperança. Como a doutora falou, todo mundo falou aqui, quando a gente dá aquela palavra ali, você que tá começando agora, traga esperança. Porque, ele, como falou assim, quanto que eu ganho na área, cada um na sua área, o meu, vou sair, vai. Mas talvez não vá sair tão fácil, mas você vai. Você vai. Nós vamos te tirar daqui. Você sai, eu acho que a pessoa sai e fala, cara, meu advogado é foda. Aprenda a ser um advogado foda. Às vezes você fala, vou te tirar daqui, cara. Já trabalhei num caso tal, mas me falaram mesmo que o senhor é foda. Nós somos foda, cara. Você estudou 5 anos pra isso. Seja foda no seu dia a dia, velho. Mostra a sua diferença. Passe esperança, passe um sorriso ali. Seu pé tá sujo ali, às vezes as cadeiras, a gente sabe como é hoje, mas passe uma esperança. Não se invoque colocar, se sensibilize ali com aquela pessoa que tá ali. Seja foda. Você sendo foda, você vai ser um fodão no seu futuro. Muito, muito bom. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Agradecendo imensamente. Doutora Maria do Carmo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com você, com o Leonardo. Nós que agradecemos, foi uma honra tê-la aqui. Doutora Maria do Carmo tem uma história maravilhosa. A gente até não falou, né, Maria do Carmo, mas você já foi diretora da OAB por 3 gestões. 3 gestões. Tem um longo trabalho. De 2001 a 2009. Olha só. Tem um longo trabalho de serviços prestados à OAB, por isso você é uma referência aqui em Guarulhos. Muito obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer. Eu aceitarei novos convites. Oh, maravilha! Doutor Leonardo, nossa estrela aqui do podcast. Nosso famosinho, viu, doutora? Ele é famosinho. Obrigado, Léo. Obrigado pela sua generosidade. Obrigado pelas palavras. Você abrilhantou muito nossa tarde de hoje. Muito obrigado, viu? O prazer é nosso, Abner. Doutora Maria do Carmo, umas histórias assim nós vivenciamos e eu acho que isso nós inventamos de boas histórias, né? Então foi um prazer estar aqui, prazer comunicar, compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais você cresce. Principalmente espiritualmente, né, doutora? Sim. A gente cresce espiritualmente. Então, provoque aí coisas boas. Acredite que você é ali capaz. Acredite que você tem um futuro. Acredite na sua história. O mais difícil você fez, que é falar 5 anos de direito, passar no exame de ordem. Então, você já fez o mais difícil. Agora é equilibrar. Vai ser difícil, mas eu acredito que qualquer coisa tem que ter a base. A nossa base é os 5 anos de direito, o seu exame de ordem que você passou. Agora você vai edificar a sua história. Então edifique da melhor maneira. E procure a OAB. A OAB tem comissões maravilhosas. Tem a comissão do Jovem Advogado, é um projeto brilhante. Procure, bata na sua casa. A sua casa é a OAB. Ela está de porta aberta. Vá para lá, tem grandes profissionais, tem pessoas maravilhosas que, no mínimo, vão te passar uma palavra, vão te passar um conselho, vão te passar uma orientação. Procure a sua casa-mãe, que é a OAB. Tenho certeza que lá você vai ter grandes histórias ali e vai se enriquecer diariamente. Um prazer estar aqui, Abner. Um prazer, doutora, conhecer a sua história. E bora ser feliz, jovem. Construa a sua história. Bora ser feliz. É isso aí. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado, doutora Maria do Carmo. Obrigado ao Rodrigo que nos ajudou aqui nessa tarde. Obrigado, Rodrigo. O Fabrício que estava aqui mais cedo. A Urban Cowork,
esse estúdio de podcast aqui no centro de Guarulhos. Muito obrigado a você, meu amigo e minha amiga, que nos acompanhou nessa tarde. Foi um grande prazer e segunda-feira às 18 horas estaremos juntos. Um beijo!